Bom, e hoje a gente fala sobre o surto da síndrome mão-pé-boca com o pediatra do Hospital Vera Cruz, em Campinas, Luiz Alberto Veri. Ele já está aqui com a gente no nosso telão. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Débora e ouvintes da Band Mulher. Eu fico aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Obrigada, doutor. Mas antes da gente conversar, doutora, a gente vai assistir uma reportagem da Lucimeire Ramalho, porque o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas emitiu um alerta sobre a ocorrência de casos da doença. E nesse mês de novembro foram registrados 11 surtos da síndrome na metrópole. Quem vê o Augusto assim, brincando, todo serelepe, nem imagina como o pequeno ficou quando teve a síndrome mão-pé-boca. Pelas fotos dá para ter uma ideia. A parte mais afetada foi a boca, que se encheu de feridas. Ele sofreu e a mãe também. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa doença e me pegou de surpresa. Eu achei que fosse só uma afta que ele estava na boca. Levei até a pediatra para curar a afta. E aí, chegando na pediatra, ela me disse que não, que era esse vírus do pé-mão-boca e aí teve que esperar passar o vírus, né? O caso do Augusto não é isolado. Sempre aparecem crianças com a doença, principalmente nessa época do ano, que é mais propícia ao vírus. Nesse mês, foram registrados surtos em 11 creches e escolas de Campinas. A síndrome, que é causada por um vírus, provoca a infecção do sistema digestivo, febre, vômito, diarreia e as feridas nas palmas das mãos, plantas dos pés e na boca. Ela é altamente contagiosa. É uma época do ano propícia a ter esse tipo de circulação desse vírus e porque muitas crianças estavam muito em casa, não estavam tendo aula, na hora que você volta, todo mundo que não pegou ao longo do ano acaba pegando tudo junto, está mais suscetível. Para tentar evitar o aumento dos casos, o Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura emitiu um alerta sobre a doença. Todos os casos que forem diagnosticados em estabelecimentos de ensino têm que ser avisados à Secretaria de Saúde. E a criança doente não deve frequentar a escola. E escolas, principalmente escola de crianças pequenas, né? As crianças levam muito a mão à boca, né? Levam objetos à boca, acabam trocando objetos entre uma criança e outra. E isso acaba propiciando que a transmissão seja mais facilitada. Para os pais que estão passando por essa situação, fica a dica. Não existe uma vacina que combata a doença. Para evitar, é preciso colocar em prática medidas de higiene pessoal e do ambiente, além de isolamento social do doente. Os sintomas duram de 7 a 10 dias e a transmissão pode ocorrer por até 4 semanas. E doutor Luiz Alberto, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E como a gente assistiu agora no VT, doutor, não existe então uma vacina para proteger desse vírus, não é mesmo? Infelizmente, nós não temos nenhuma vacina. O que nós temos realmente são cuidados para você evitar a transmissão da doença, né? Então, acho que isso que é o mais importante para esclarecer para a população, que os cuidados de higiene pessoal são muito importantes na transmissão dessa patologia. Por ser uma patologia que a transmissão é feita por orofecal, quer dizer, a transmissão ou você faz por secreções de saliva, você faz quando você tosse, espirra, ou mesmo pela eliminação das fezes. Então, a higiene pessoal é muito importante, então, em todos aqueles cuidados que temos que ter. E doutor, esse vírus, ele é comum ser transmitido somente nas escolas? Não, ele é transmitido onde existem ambientes fechados. Então, as escolas, as creches, por serem ambientes fechados, a gente vai encontrar os surtos aí, mas você pode ter transmissão em qualquer ambiente fechado, até mesmo dentro de uma casa, se ficar toda fechada, você vai ter essa transmissão. Em lugares que existe aglomeração de pessoas, principalmente de crianças, você vai ter maior risco de transmissão, porque você tem a transmissão por gotículas. Então, se a criança tosse, espirra, esse vírus vai acabar passando para as outras pessoas, ou mesmo que se a criança evacua, quem foi higienizar, não fizer a higiene da mão adequadamente, você também corre o risco dessa pessoa ter o vírus na mão e levar para as outras crianças do local. Sim. Então, é mais comum ser em creche, por ser ambientes fechados, e pela idade também, normalmente ocorre abaixo de 5 anos, então por isso que é mais comum em ambientes escolares. E doutor, esses sintomas, eles duram mais ou menos por quanto tempo? Normalmente a febre é por volta de 3 dias e os sintomas das lesões duram em média de 7 a 10 dias.
Mas é importante saber que mesmo assim a transmissão, tanto pelas gotículas, pode durar até 2 semanas e a transmissão pelas fezes pode durar até 4 semanas. Então, por isso que é muito importante numa criança que teve ou que está com sintomas, que mesmo depois de ter passado as lesões, continua fazendo uma higiene pessoal, principalmente lavando a mão de quem manipula essas crianças, cuidado com as fraldas, o ambiente que for trocar a fralda depois ser higienizado. Sim, doutor, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, e aí a gente já volta com o nosso bate-papo, tá bom? Já estamos de volta e a gente continua aqui com o nosso bate-papo com o pediatra Luiz Alberto Verri. Doutor, mesmo com a criança já recuperada, ela pode transmitir também o vírus? Ela pode transmitir sim, como que eu comentei anteriormente. Mesmo depois de recuperada, a criança ainda pode transmitir o vírus pelas fezes até 4 semanas e pela saliva até 2 semanas após o início dos sintomas. Então, mesmo recuperada, nós temos que, sempre que for manipular essa criança, tomar os cuidados de higiene pessoal. E doutor, mesmo o nome, por exemplo, o nome dessa doença, ela deve ao fato de que as lesões, elas são mais comuns nas mãos, nos pés e também na boca? É uma característica dessa patologia, dessa doença. Normalmente começa com febre, depois começam a aparecer lesões dentro da boca, como fossem aftas, depois aparecem lesões em volta da boca, comum também são feridinhas, mas com água, seria o tipo de que a gente chama de vesículas, né? Em volta da boca. É comum aparecer lesões na mão da criança, no pé, mas a gente vê também lesões muitas vezes no glúteo, na perna, que não é tão comum, mas também aparece, dependendo do grau de gravidade da criança ou não. Então, são os locais que mais comumente aparecem as lesões. E, doutor, é indicada assim, uma medicação específica, uma pomada também para se passar? Como que funciona? Normalmente, como não tem tratamento, a gente só usa sintomáticos. Então, primeiro, eu acho que é importante esclarecer aos familiares, o pai e a mãe principalmente, que estão sempre muito ansiosos, porque a criança normalmente não tem febre, não aceita alimentação, ela acaba não comendo. Isso gera uma grande angústia para os pais. Então, explicar para eles que é uma doença benigna, que evolui de 7 a 10 dias e que a criança vai sarar, vai se recuperar. Então, o que a gente acaba dando é remédios para febre, que também aliviam a dor. Sempre orienta 1 hora antes das refeições, você pode dar algum analgésico para a criança ter menos dor na hora da alimentação. Pomadas na boca, é questionado, muitas vezes acima de 2 anos você pode fazer algum tipo de spray analgésico na boca da criança para aliviar um pouco a dor dela. Na mão, nos pés, em volta da boca, muitas vezes a gente pede para fazer compressa com água boricada, para aliviar um pouco a coceira, que tem criança que tem coça. Lavar bem com água e sabão nessas lesões para não ter infecção secundária, que seriam infecções da pele, que daí você poderia ser uma complicação. Sim. Mas assim, é só sintomáticos, é dar analgésico, remédio para tirar a dor e a febre. E doutor, por conta das lesões, não é recomendado então a exposição do sol, não é não? A exposição ao sol? Não, a gente evita de tomar sol, porque depois você pode deixar cicatriz. Sendo que são lesões bem superficiais na pele, que normalmente não deixam cicatriz na pele da criança. A recuperação é plena, mas como qualquer virose, você toma os cuidados da criança de um ambiente bem ventilado, bem arejado, fresco, que vai ajudar no bem-estar da criança. Porque normalmente a criança está com febre, se você expõe ela ao sol, ela vai ficar mais irritada. E doutor, essa doença ela pode acometer também nos adultos? Não é comum. O comum é ocorrer em crianças até 5 anos. Mas você pode, em casos raros, acometer em adultos, desde que esses adultos não entrarem em contato com esse vírus. Normalmente, as crianças adquirem esse vírus já na infância. Se esse adulto não entrou em contato com o vírus, ele pode ser suscetível e pode pegar também esse vírus. Sim, bacana. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que está bem corrido aí para o senhor aí no hospital. Muito obrigada pelo seu tempo, viu?
Tá. Eu que agradeço vocês, poder ajudar vocês, principalmente na informação para os pacientes nossos e também para os seus ouvintes. Muito obrigado, um abraço para você, Débora. Obrigada, doutor. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.